Boa tarde a todos. Vejo que os poucos resistentes que ainda cá estão, de facto não há nada como o Pedro Santos Guerreiro, que é uma grande estrela a falar. Vê-se que a sala estava cheia, quando apareceu um governante foram-se todos, alguns foram-se embora, mas ficaram aqui os resistentes e muito bons, pelo que eu agradeço humildemente a vossa presença e sei que devem estar com alguma fome para o almoço. Também admito que a expectativa daqueles que se foram embora, enfim, não tinha sido realizada com a minha presença, mas não deixo de agradecer em nome do António Pires Lima, os que ficaram aqui, até porque eu venho aqui representá-lo, que por motivos de agenda ele não pôde vir hoje. Como sabem, o Ministro da Economia é conhecedor desta área, teve particular interesse em que este assunto se resolvesse, que estava a deambular nos vários gabinetes do Governo há cerca de 2 anos. Eu imaginei que, acima de tudo, tinham pedido para fechar esta conferência e não queria deixar de vos dar aquilo que são um pouco a cor e, enfim, a visão que o Ministério da Economia tem sobre este diploma. É óbvio que, na nossa opinião, os desequilíbrios do poder negocial entre pequenas e médias empresas e grandes grupos económicos nos preocupam e preocupam vários governos, e principalmente à luz de uma legislação que remonta em Portugal a 1993. E, portanto, naturalmente, o Governo, sempre respeitando, obviamente, os princípios da economia de mercado e da livre concorrência, incentiva e promove a existência de mecanismos que julga que sejam necessários, mas também suficientes, para tentar impedir a destruição do funcionamento do mercado, nomeadamente quando se verificam desequilíbrios marcantes. E para isso a transparência nas relações comerciais e a existência de um equilíbrio que se quer saudável nos processos de negociação e nos processos de contratualização entre agentes económicos são reconhecidos amplamente como princípios que podem ser potenciadores de uma economia livre e efetiva, de uma concorrência que seja saudável e equilibrada. E é nessa conjuntura mais geral que, com uma atenção muito particular que tem sido dedicada às relações também da cadeia agroalimentar, julgo que o Secretário de Estado, José Diogo Albuquerque, Secretário de Estado da Agricultura, vos deve ter falado essencialmente sobre esse tema, mas não deixa de ter uma importância estratégica o setor para a economia nacional, em termos de produtividade, em termos de competitividade e em termos de emprego, e, eventualmente, até em termos da diminuição da dependência externa. Pela necessidade que temos de mitigar desequilíbrios que são existentes e de contribuir para reconciliar os vários interesses ao longo da cadeia alimentar, este Governo entendeu que era essencial criar esta plataforma com o envolvimento de todos os intervenientes, como aparentemente aqui julgo que terá sido dito, produtores, fornecedores, retalhistas, estruturas associativas. E foi com essa motivação e essa determinação de promover o diálogo e o balanço de interesses entre os setores económicos na cadeia alimentar que o Governo decidiu, em boa hora, criar a plataforma para o acompanhamento das relações da cadeia alimentar, mais conhecida por PARCA, e que está em pleno funcionamento e que se constitui como, na nossa opinião, um fórum de importante debate e de concertação entre as várias partes interessadas. Obviamente que o Sr. Secretário de Estado da Agricultura está presente e eu próprio também. E foi no âmbito dessas práticas ou eventuais práticas comerciais desleais que o acompanhamento próximo que a PARCA tem realizado relativamente a estas iniciativas, bem como às iniciativas levado a cabo pela Comissão Europeia nesta matéria. Iniciativas que resultaram na assinatura de um termo de compromisso entre as várias estruturas associativas europeias e que deverá ser complementado por um modelo de gestão de boas práticas. Também o Livro Verde, sobre práticas comerciais desleais entre empresas da cadeia alimentar e não alimentar, que foi apresentado no início
de 2013 pela Comissão Europeia, vem reconhecer a existência de práticas comerciais desleais entre empresas da União Europeia, constatando que estas podem, na verdade, pôr em perigo a viabilidade das mesmas e retirar eficiência à cadeia de valor. E foi precisamente no âmbito da PARCA e com base na concertação ativa entre as partes interessadas que foi elaborado o diploma que aqui foi hoje falado e que institui o novo regime jurídico aplicável às práticas individuais restritivas de comércio, que foi publicado, como sabem, dia 27 de dezembro e que entrará em vigor dia 25 de fevereiro. E, portanto, este é um enquadramento e foi no quadro da prioridade reservada ao impulso da economia portuguesa que o Governo entendeu analisar a adequação deste regime ao mercado atual. Como vos disse, o regime existia desde 1993 e visava uma aplicação mais eficaz, tendo presente a experiência adquirida durante este período de tempo. E concluiu-se que se justificava rever o diploma com vista a promover uma maior transparência do mercado e, tentativamente, a equilibrar as relações comerciais entre empresas, incentivando práticas que, se gostassem ou gostaríamos que fossem leais, entre os diversos agentes económicos, mas também para garantir uma maior previsibilidade e uma maior segurança nas relações. O novo regime jurídico às práticas individuais restritivas incorpora, sem dúvida nenhuma, princípios que têm norteado a política em matéria económica, seja uma maior responsabilização dos agentes económicos, num quadro sancionatório que nós julgamos que é suficientemente dissuasor ao incumprimento. Em matéria das práticas individuais restritivas do comércio, gostava ainda de salientar o esforço para alcançar eficazmente os objetivos de equilíbrio entre as relações comerciais e de leal concorrência, não dependente unicamente da aprovação da regulamentação por parte do Governo, mas que devem ser privilegiadas, na nossa opinião, as soluções de índole consensual, que envolvam o compromisso dos agentes económicos, representados pelas suas estruturas associativas, naquilo que vemos como um processo complementar, mas que é extremamente relevante, que é o processo da autorregulação, e que, por natureza, é voluntário, e como tal se reveste um conjunto de vantagens, na nossa opinião, designadamente o facto de assentar num compromisso das partes em cumprir determinados princípios e seguir determinadas condutas, bem como a inerente flexibilidade da capacidade de ajustamento das mesmas ao dinamismo da atividade económica. E por esse motivo é que o diploma aponta no sentido da autorregulação, chamando à responsabilidade os operadores económicos, em especial os operadores de média e grande dimensão. Por outro lado, e ainda enquanto às soluções concretas do diploma, permitam-me que realce a preocupação do Ministério da Economia em assegurar que se aprovava um decreto-lei que fosse equilibrado e que tendencialmente não favorecesse nenhum dos grupos de interesses em presença. E, com efeito, identificámos operadores que se encontram, na nossa opinião, em posição negocial extremamente frágil e que, por esse motivo, na nossa opinião, têm que ser alvos de uma proteção acrescida, concretizada pela proibição de determinadas cláusulas, quando estejam em causa micro ou pequenas empresas, organizações de produtores cooperativas e produtores e cooperativas do setor agroalimentar. E, portanto, prevê-se também a proibição absoluta de determinadas práticas negociais, independentemente da dimensão e setor de atividade dos operadores, por se considerarem gravemente lesivas para o operador com menor poder negocial, tais como a alteração retroativa dos contratos ou a imposição unilateral da realização ou de promoção de qualquer pagamento enquanto contrapartida de uma promoção. Por outro lado, também julgamos nós que clarificamos o conceito de venda com prejuízo e que prevemos um mecanismo que inclui descontos efetuados em cartão e, portanto, contribuímos para clarificar o conceito que já existia na lei, mas que, na nossa opinião, não era
adequadamente fiscalizado e estabeleceu-se mesmo, ao mesmo tempo, uma forma de aferir, e que julgamos algo inovadora, e que garante alguma elasticidade, precisamente aferir para efeitos da realização de descontos e de promoções. Obviamente que estamos envolvidos num espaço europeu e, portanto, a evolução europeia nesta matéria está a ser acompanhada com atenção. Vimos o caso espanhol, o caso francês, vimos o caso inglês, o caso alemão. O Governo está e continuará empenhado em impulsionar a adoção de todas as medidas que se revelem necessárias para dinamizar não só a produção, mas também a distribuição e consumo de bens e serviços. E é política deste Governo de estabilizar e impulsionar o comércio interno e apostar, inevitavelmente, nas exportações e garantir o bem-estar dos operadores e dos consumidores. Cabe-me também a mim a responsabilidade da política da defesa do consumidor e, portanto, estarei naturalmente atento aos efeitos da aplicação do novo diploma na esfera dos consumidores, no âmbito da avaliação do seu impacto. E, obviamente, que os senhores já devem saber que a avaliação intercalar com periodicidade bienal será efetuada pela Direção-Geral de Atividades Económicas, aqui muitíssimo bem representada, quem eu desde já cumprimento, essa entidade competirá agora, para além da fiscalização, também a instrução e a decisão dos respectivos processos contra-ordenacionais. Caberá o relatório à Direção-Geral de Atividades Económicas em base de dados que serão entregues pela Autoridade da Segurança Alimentar. O Sr. Inspetor-Geral esteve aqui, não sei se ainda está ali. E é essa a entidade que tem um papel de relevo, nós julgamos, que poderá melhor defender e enfim, alguns dados da ASAI que eu não queria deixar de mencionar. Desde 2006 a ASAI fiscalizou 1.150 alvos, resultaram em 350 processos de contraordenação, sendo que, curiosamente, as infrações mais frequentes verificadas foram justamente a venda com prejuízo e as práticas negociais abusivas, motivo pelo qual foram objeto de especial atenção na revisão do diploma as práticas individuais restritivas do comércio. E, portanto, para além da monitorização feita pela Direção-Geral de Atividades Económicas e pela ASAI, e tendo em conta o dinamismo característico do mercado, temos preocupação de chamar outras entidades para dar o seu contributo, com vista a, se for caso disso, proceder a ajustamentos que sejam ou que venham a ser necessários para garantir uma efetiva e sã concorrência entre os agentes económicos. E, portanto, neste momento a prioridade é o início da sua aplicação, 2 meses após da sua preparação, e queremos que o nosso setor de comércio e serviços seja cada vez mais competitivo, mais inovador, mais eficaz, mas também mais inclusivo. E é para esse objetivo poder ser alcançado que queremos um mercado que seja saudável e sustentável de médio e longo prazo. Dito por outras palavras e concluindo, o Governo não se desviará do seu rumo com vista a um funcionamento favorável da nossa economia de mercado e que traga os resultados que os consumidores, que os produtores, que os distribuidores, enfim, que os portugueses em geral esperam deste Governo. Estas eram as minhas palavras. Muito obrigado a todos.